Shalom a você que nos assiste, a você que está aqui na Hartzion, Boker Tov, bom dia. Dê uma olhada aqui na tela, porque hoje é um estudo muito especial. Todos são com a graça de Deus. Mas hoje nós vamos estudar sobre a redenção. A primeira redenção, o evento que mudou a história da humanidade, o momento que mudou a forma como Deus se relacionava com a sua criação. Foi um momento, e o momento onde isso aconteceu está descrito no estudo, na porção que nós estudamos hoje. Dá uma olhada aqui na tela, é a porção Vairá, é Êxodo capítulo 6 até o final do capítulo 9, e o título deste estudo é Preparando o Mundo para a Redenção Final. Preparando o mundo para a redenção final. E nós temos um estudo que já foi dado há muitos anos aqui na congregação por mim, e eu estou adaptando um pouco esse estudo, trazendo-o para os nossos dias, e coloquei uma imagem ilustrativa aqui. Você tem ideia do que seja essa imagem? Não está muito difícil, né? É uma imagem de João, né? De João, quando escrevia ali o Apocalipse, né? E ele vê, o que ele está vendo ali, você sabe? Ele está vendo a Nova Jerusalém que descia, estava descendo, né? É a fusão do reino espiritual com o mundo material. São os novos céus e nova terra que Isaías declara, que João vê. Então é a Jerusalém celeste descendo, fundindo-se aqui com a criação. É fantástico a redenção que nós aguardamos, e é chamada a essa etapa de redenção final. Mas essa redenção, ela começou lá atrás. Essa redenção começou lá no Éden. O processo dela começou lá no Éden. E ela tem vivido etapas ao longo da história da Bíblia, ao longo da história do homem. E a escolha de Abraão foi um marco para a concretização dessa redenção futura. A escolha de um povo, a formação de um povo para anunciar os preceitos de Deus ao mundo, para trazer as nações de volta a Deus, foi um grande passo nessa redenção. E um outro passo que nós temos foi a libertação do povo de Abraão, dos descendentes de Abraão, do Egito. Deixa eu falar para você uma coisa: até os dias de Moisés, Deus não era conhecido como o Deus que envolve-se na criação. Ele fala nessa porção para Moisés: para os patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, eu me revelei como El Shaddai, o Deus onipotente, o Deus todo-poderoso, o Deus da promessa, que prometeu a Abraão, Isaque e Jacó a terra de Canaã, terra que mana leite e mel. Mas a partir do Êxodo, Deus se revela, e olha que interessante, ele fala assim: pelo meu nome não fui revelado, que é o tetragrama, né? IHVH. Só que Deus se comunica com os patriarcas usando esse nome. Esse nome é usado mais de 30 vezes para Abraão, para Isaac, para Jacó. Então como que ele fala que ele não se revelou através desse nome, se esses patriarcas conheciam esse nome? Eles conheciam o nome, mas não o atributo do nome. Aquilo que representa o eterno, IHVH, eles não conheciam ainda. Por quê? El Shaddai é o Deus da promessa. El Shaddai é o Deus criador. Toda a humanidade tinha noção de um Deus criador. Ou de um ou de vários, né? Geralmente de vários, porque o politeísmo entrou na terra em Gênesis 11. Até então não tinha politeísmo. O politeísmo entrou em Gênesis 11, depois da Torre de Babel. Mas depois dali, que surgiu a idolatria, Deus preparou em Abraão um povo. Esse povo foi para o Egito. E Deus agora começa a orquestrar uma libertação que afetou a história da humanidade. Pela primeira vez, como ele diz a Moisés no capítulo 6, eu não vou me revelar a você, Moisés, e aos filhos de Israel como El Shaddai. Eu vou me revelar a vocês como Erie, Asher Erie. Serei o que serei. Eu sou IHVH, eu sou o Deus da existência, o Deus que permeia a vossa existência, o Deus que atua mudando a natureza, a criação em favor dos seus filhos. É o Deus presente, é o Deus que vem à terra, não é um Deus distante que está lá, né, despreocupado com o que acontece aqui, não, é o Deus presente, é o Deus eterno, é o Erie, e ele vai começar a manifestar
o poder do seu nome nessa libertação dos filhos de Israel. E esse evento mudou a história do mundo. Mudou a história do mundo. Esse evento foi o pano de fundo para a grande redenção que nós aguardamos dessa nova Jerusalém. Esse evento do Pessa, esse evento do Êxodo, foi o pano de fundo para a vinda de Yeshua, que foi uma grande etapa nesse plano de redenção mundial. Eu quero que vocês entendam que Yeshua, ele vem para cumprir esse plano de redenção que havia sido estabelecido lá atrás com os patriarcas, lá atrás com Adão. Nas palavras de Deus a Adão, a Eva, já há ali a promessa de um redentor, o descendente da mulher, a semente de outro lugar, Zera Mimakom Acher, que esmagaria a cabeça da serpente. Então esse plano de redenção passa por Abraão. A escolha do povo judeu faz parte do plano, mas o plano não morreu em Abraão. O plano é a nova Jerusalém, o plano é o céu descer na terra, o plano é a terra restaurada à imagem do Éden. Mas para chegar lá tem uma etapa, são etapas que têm que ser cumpridas no cronograma divino. Então você tem nessa etapa Abraão, você tem nessa etapa Moisés, você tem nessa etapa o povo judeu. Aliás, uma vez que você tem uma etapa, nenhuma dessas etapas pode ser o quê? Subtraída. Porque a etapa seguinte depende da etapa anterior. Deus só conseguiu orquestrar a libertação do povo do Egito porque ele escolheu Abraão, e Abraão deu origem ao povo que foi para o Egito. Vocês estão entendendo? Uma etapa não substitui a outra. Uma etapa é construída em cima da outra, da anterior. Então você tem o chamado de Abraão, você tem o Moisés, a revelação aqui, a retirada do povo de Israel do Egito, a libertação do povo de Israel do Egito. Você tem o período dos juízes, você tem o período dos profetas, né, dos reis de Israel. Depois, todos eles estão envolvidos nesse processo de redenção final. Todos eles estão caminhando para o mesmo destino. Diferente, né, daquilo que falou, se não me engano foi Platão, que o tempo nada mais é do que o movimento contínuo da eternidade, né? Aquela coisa cíclica, a eternidade meio indefinida, né? Uma coisa cíclica que só se movimenta. Não! O tempo para Deus teve um início, tem um meio e terá um fim. Deus tem um cronograma muito linear, não é cíclico como os gregos, ele é linear, ele tem um fim. Você está vendo a imagem do fim aqui? E o fim não é fim de terminar a existência, é um novo começo, né? Novos céus e nova terra, nova Jerusalém que desce. Ah, mas eu achei que eu ia morar lá na Nova Jerusalém. Não, você não leu o final do livro de Apocalipse. Ela desce, ela funde-se aqui, céus e terra se fundem em uma realidade só. É isso que eu aguardo. Então eu tenho que entender as etapas dessa redenção final, porque ela não vai acontecer de súbito. Você tem que saber avaliar as etapas. Yeshua, quando ele veio há 2000 anos, ele inaugurou uma fase determinante dessa etapa. Ele inaugurou, escuta, Yeshua deu início à redenção final. O plano de redenção existia desde o Éden. Ok? Qual era o plano? Eu quero voltar a habitar na terra. Esse foi o plano de Deus. Eu quero voltar a habitar na terra. Esse foi o plano. Essa é a redenção. Foi iniciado lá atrás. Com Yeshua, a redenção final teve início. Com Yeshua, com a vinda dele, com a ressurreição dele, a Nova Jerusalém, o plano de ter a Nova Jerusalém descendo, teve início. Mas Yeshua não findou o plano de redenção. Ele é parte e opera nesse plano. Mas ele não findou. Quando ele ressuscitou ao terceiro dia lá em Jerusalém, saiu lá no túmulo de Yosef Harmataim, né? José de Arimateia, saiu do túmulo dele. Ali não acabou a redenção, não. Ali era a etapa que estava precisando. Era o início do fim. E quanto será o fim? Ou quanto que vai completar essa redenção? Nessa cena aqui, põe de novo aí na cena. Essa cena termina. Põe aí, essa cena termina a história. Aí é um novo começo.
Então Yeshua atua até hoje preparando para que esse evento final venha a ocorrer. E é ele que você tem que aguardar. É ele que você tem que aguardar. É a ressurreição, é participar do reino de Deus aqui na terra. Então, meu irmão, olha, Yeshua inaugurou a redenção final de júri. Mas a redenção de fato vai ser quando ele retornar, você entende? Quando ele retornar como rei, aí ele vai completar o processo de redenção que Deus iniciou lá no Gênesis. Então, Yeshua, porque tem gente que vê a obra de Yeshua como algo findo, como algo finito. Não, ele veio, ressuscitou, acabou. Agora só cabe a nós obedecermos, morrermos, irmos morar lá e acabou. Não é esse o plano bíblico. Pode ser o plano da sua denominação, mas não é esse o plano da Bíblia. O plano da Bíblia é preparar o mundo para essa redenção final, preparar o mundo para a Nova Jerusalém, preparar o mundo para a ressurreição. Por quê? O desejo de Deus é que todos se salvem, ninguém pereça. O desejo de Deus é que ninguém pereça, mas ressuscite. Quando ele fala, tenha a vida eterna, quer dizer o quê? Que ressuscite. Quem ressuscitar vai viver para sempre. Para você viver eternamente, você tem que estar vivo de novo. Então a ressurreição é quando a pessoa ressuscita, aí ela vai ter uma vida eterna. Que a ressurreição vai ser em corpo de glória. Mas vai ser corpo, vai ter matéria, não vai ser espírito. O sujeito morre antes da redenção final, ele aguarda. Não sei se consciente, não sei, não tem como saber. Se vai ter consciência, se não vai, se vai estar dormindo, se não vai, não interessa. Me interessa é depois. Porque quando o soar da trombeta for feito, meu irmão, se eu estiver vivo, eu quero ver justo ressuscitando. Eu tenho que ver isso. Eu tenho que ver túmulo quebrando, eu tenho que ver aquele Vaticano, todos aqueles mármores do Vaticano, aquilo tudo quebrando, e Pedro saindo lá de dentro, limpando o mármore do Vaticano, entendeu? Eu quero ver esses apóstolos saindo desses túmulos, quero ver Paulo saindo lá de Roma, quero ver essa turma toda saindo do túmulo para reinar com Yeshua 1000 anos. Essa é a minha expectativa. E se eu estiver vivo, Deus me der essa graça, eu vou vê-los. E depois o quê? Eu não posso ficar para trás, né? Eu tenho que ter o meu corpo restaurado, glorificado, para a gente fazer parte juntos desse novo reino. Os ímpios já vão estar fora. Os ímpios já vão ser tirados. Os ímpios serão arrebatados, tirados. O justo vai reinar. O justo vai reinar. Ah, Mateus, então não vai ter arrebatamento? É o ímpio que vai arrebatar? Não, arrebatar que eu estou... vai ser tirado, tomado. Quem vai ser tomado? Vão estar 2 andando no campo. Um vai ser tomado. Quem vai ser tomado? O ímpio. Porque ele vai ser levado para o local dos abutres. Onde os abutres se ajuntam, ali está o corpo. Em podridão. Não é a coisa boa. Assim como foi nos dias de Noé. Como é que foi no dia de Noé? Quem que foi tirado, tomado? Foi o ímpio, uai. A água levou, foi o ímpio, não foi o justo. O justo estava guardado. O justo permaneceu. O justo permanece, o ímpio sai. Sai do mundo? Não sei para onde vai também, mas vai ser confinado. 1000 anos. Fisicamente, espiritualmente, não sei. Eu só não quero estar lá com eles. Eu quero estar no grupo que vai ressuscitar, que vai ter o corpo glorificado, que vai receber o rei nos ares e vai voltar para reinar com ele aqui 1000 anos. Isso é que eu quero. Isso é que eu quero. Ter o corpo, ressuscitar se eu já tiver morrido, ter o corpo transformado se eu ainda estiver vivo. Quero subir para encontrar com ele no caminho, porque no casamento judaico a noiva encontra com o noivo, é no caminho da cerimônia. E onde vai ser as bodas? A festa? Em Jerusalém. É a nova? Não, é a terrena. A nova está lá ainda, aguardando para poder descer. Nós vamos reinar 1000 anos. Entenda você esses 1000 anos como algo simbólico, algo literal. Mas vai ser um tempo muito bom, meu irmão. Com o Messias ensinando a sua lei lá de Sião.
com aquela fonte das águas que vai sair de Jerusalém até o Mar Morto, purificar o Mar Morto, e as nações, as árvores que foram nascidas ali, que nascerem nas margens daquele rio, as folhas dele vão gerar vida e cura para as nações. As nações vão ter que mandar representantes todos os anos na festa dos tabernáculos, para celebrar lá em Jerusalém, porque senão Deus não vai mandar chuva. Vai ter lei. Isaías 2, capítulo 2, versos 2 e 3, e diz: a lei nesses dias, as nações vão subir a Sião e vão dizer uma para as outras: vamos subir a Sião para aprendermos a lei de Deus e a palavra que sairá de Jerusalém. E as nações vão subir para Jerusalém, e elas vão aprender a lei do Messias, que é a lei de Moisés num patamar muito superior, muito superior. A lei do Messias nem se compara à lei de Moisés. É um outro patamar, um outro nível. Então a gente aguarda esse dia, eu aguardo fazer parte desse dia, mas eu tenho que entender o processo, vocês estão entendendo? É um processo de redenção, e você tem que ser o meu parceiro, e o parceiro de Deus, para preparar o mundo para essa redenção, meu irmão. Você tem que preparar o mundo, você tem que se importar com as almas, que hoje não fariam parte dessa redenção final, que hoje não seriam poupados. Essas vidas que tem que mover o seu dia a dia, essas vidas ainda perdidas que tem que mover o seu coração, a sua atitude. Por isso nós apregoamos aqui a restauração das raízes da fé. Sabe por quê, meu irmão? Porque a chamada igreja cristã e o chamado povo de Israel da atualidade não possuem condições de preparar o mundo para essa redenção final do jeito que estão. Não possuem. Nem Israel, nem a igreja cristã. Então por isso que Deus levanta ministérios proféticos, ministérios ligados à palavra, à visão da restauração, ministérios ligados à escolha de Israel, que consideram ainda vigente a escolha de Israel e o povo judeu, como Deus anunciou para Jeremias que seria eterna. Ministérios compostos de judeus, discípulos de Yeshua, e não judeus também, que juntos vão tentar trazer o povo de Deus de volta às suas raízes, para que eles possam preparar o mundo para essa redenção. O rei quer chegar aqui e quer ver tudo preparado. O rei quer chegar aqui e quer ver o máximo possível de súditos, de filhos. Deus não quer que ninguém pereça, meu irmão. Deus quer que as pessoas ressuscitem no dia final. Vamos começar então o estudo agora. Mas vamos lá. Eu tenho o tempo aqui certo. Meu irmão, todas as manifestações do Eterno no Egito não foram apenas para mostrar ao Egito e ao mundo o seu poder. A razão principal das Makot Mitzrayim, das pragas do Egito, foi preparar Israel para conhecer, diga em hebraico, Ladat, conhecer o seu Deus e tomar posse da sua herança. Meu irmão, você não vai alcançar a redenção final, você não vai conseguir preparar o mundo para esta redenção, se você não tomar posse da sua herança, se você não se apropriar daquilo que foi dado a você para fazer a obra. Herança é isso. Herança é aquilo que Deus te dá para você fazer a obra. E sem herança não há conquista. Sem herança não há participação na redenção. Tem que tomar posse da herança. O objetivo de Deus foi tirar o povo do Egito? Não. Qual foi o objetivo final? Levá-los a Canaã. Canaã era o objetivo final. Canaã era a herança. Não era só fazer milagre, tirar o povo. Nessa porção que nós estamos estudando até o final do capítulo 9, são 7 pragas. 7 manifestações divinas. Essa paraxá, a gente tem a revelação da misericórdia de Deus através do nome santo, do tetragrama Yud Rei Vav Rei e YHVH, em contraste com o nome que Deus se revelou aos patriarcas, El Shaddai. Agora, olha como eu disse a você anteriormente, os patriarcas já conheciam o nome sagrado, o tetragrama. Você pode ler lá Gênesis 15, 7, Gênesis 28, 13 e muitos outros. Mas o aspecto divino do que esse nome representa ainda não tinha sido revelado aos patriarcas. O El Shaddai é o Deus da promessa, mas YHVH, o Eterno,
é o Deus que cumpre as suas promessas. Ele atua na natureza, ele desce, ele atua na natureza para cumprir as suas promessas. Deus atua ao longo da história em uma espécie de revelação parcial e progressiva, e a cada nome revelado, uma nova faceta do seu caráter é conhecida. Deus escolheu se revelar pelos seus feitos, e Ele escolheu o povo judeu e o Egito para manifestar isso. Egito em hebraico, sabe como é que fala Egito em hebraico? Mitzrayim. Diga Mitzrayim. Mitzrayim vem de Metzar. Metzar em hebraico já viu quando você põe o gado para ser abatido, que tem um afunilamento, tem um local que só passa um? Aquilo ali é um Metzar. Aquilo é um aperto. Olha o nome do local, local de aperto. Local da tribulação, Mitzrayim. Olha, meu irmão, essas palavras que Deus dá a Moisés no capítulo 6, são uma das mais importantes do Êxodo. Depois da revelação da sarça ardente, juntamente com a revelação da Torá, é essa revelação aqui, ó, porque isso aqui vai mostrar para você o caráter do Eterno e as etapas de redenção profeticamente tão codificadas aqui. Êxodo 6,6, portanto, diz aos filhos de Israel: eu sou Adonai, o Eterno, e vos hotzeti, vou tirar vocês de debaixo das cargas do Egito, e vou hitzalti, vou salvar vocês da servidão, e vou o quê? Gaal, vou redimir, resgatar vocês com o braço estendido e com grandes manifestações de juízo, e vou lacarte, vou tomar vocês para ser o meu povo, e eu serei o vosso Deus. E aí vocês vão saber que eu sou o Eterno, o vosso Deus, que vos tiro das cargas do Egito, e eu vos revete, eu vos levarei à terra que jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vou-la darei como possessão. Eu sou Yud Rei Vav Rei. Meus irmãos, nesses verbos estão as ações redentoras de Deus, os aspectos do seu caráter que seriam revelados a Israel e a todo o mundo. Isso é tão importante que na festa de Pêssar, quando você for celebrar, esse estudo está sendo gravado em 2024, então Páscoa esse ano cai em abril, tá? 22 de abril. No jantar de Páscoa, o mesmo que Jesus celebrou na última ceia, para representar esses verbos de Êxodo 6, e vos tirarei, e vos salvarei, e vos resgatarei, e vos tomarei, e vos levarei, a gente colocou cálices. Então todo jantar de Páscoa, você vai ter 5 cálices. Um para cada verbo que Deus prometeu que faria com o povo de Israel. E são ações que não se limitam ao passado, elas continuam ocorrendo nos dias de hoje. Até hoje Deus continua o quê? Te libertando, te resgatando, te salvando, te levando. Ele é o Deus da RE, o Deus da existência. Ele continua atuando nos nossos dias, no nosso dia a dia. É o RE. Então, a tradição judaica atesta, mas espera aí, você pode perguntar, você que prestou atenção no que eu falei aqui e bateu o sino aí na sua mente, espera aí, 5? Não, lá no meu jantar tem 4. Vamos ver isso aqui então. 4 cálices, você tem razão. Todos os que celebram a festa do Pêssar, a Páscoa, estão familiarizados com esses versos que eu acabei de ler. Representamos cada verbo, cada ação de Deus em nos fazer o seu povo através de cálices. Então Deus iria constituir um povo através das suas ações. Cada ação a gente pôs um cálice. Mas espera aí, por que a tradição judaica não põe lá o 5º copo? Ou se tem, que na verdade ele está lá no jantar, mas por que ninguém bebe dele? Você tem o cálice. Você tem o cálice do resgate, você tem o cálice da liberdade, desculpa. O primeiro, liberdade, você tem o cálice
da remissão, a liberdade, remissão, resgate, adoção. Mas o último, que é o levarei, a terra prometida, é a herança, não é? Eu vou fazer isso tudo para levar vocês para tomar posse da herança. Esse cálice que é tomar posse da herança, ninguém bebe dele ainda. Eu bebo o cálice da libertação, eu bebo o cálice da liberdade, eu bebo o cálice do resgate, eu bebo o cálice da adoção, mas eu não bebo o cálice da herança. Os comentaristas, os rabinos de Israel dizem que o mais importante de toda a revelação dos versos 6 a 8, de Êxodo 6, é a morachá. Diga, morachá. Morachá. Morachá quer dizer herança, possessão. Ou seja, Deus faria todas as maravilhas e milagres do Egito com o objetivo de preparar o povo de Israel para tomar posse da herança. Mas não podemos receber herança se não estivermos antes o quê? Preparados. Dá herança para o neófito, dá herança para o insensato, e ele vai torrar toda a herança e não vai fazer nada do que ele deveria ter feito com a herança. Então, antes de tomar posse, você tem que se preparar. Se a Nova Jerusalém é a herança final que nós aguardamos, para chegar lá, para tomar posse dessa herança, nós temos que fazer o quê? Nós temos que nos preparar. Então, olha só, Yeshua diz lá para os seus discípulos, né? Mestre, é agora que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? É agora que nós vamos tomar posse da herança? É agora que o reino de Deus vai descer nos céus? O que Yeshua responde? Não vos compete saber tempos ou épocas. Está falando do retorno, né? Desse retorno final de Yeshua. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito do Eterno, e vocês vão ser as minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra, fazendo lá o chamado de Abraão, mas com poder, com conhecimento e com poder, preparando o povo para tomar posse dessa herança. A herança é o reino, mas tem que preparar. E você quer saber uma coisa? Tem partes dessa herança que nós já recebemos, mas foram tomadas de nós, foram roubadas do povo de Deus. Então nós precisamos também resgatar a herança que nós já pode ser nossa. A herança final é o reino descendo, mas tem parte da herança que já está disponível, mas não está sendo usada. Olha aqui. E eu vos, o último verbo, o quinto cálice. O quinto cálice é o cálice do quê? De levar a herança. E vos levarei à terra que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, e vou-la darei como morachá. Eu sou o Eterno. Israel ainda não bebe do quinto copo. Como é que chama o quinto copo lá na sua mesa? Koseliarro, é o cálice de Elias. Você não bebe do cálice de Elias, mas ele está lá. É o cálice da herança. Por quê? O reino não veio ainda. A redenção final não chegou ainda. Pois Israel sabe que não bebe do quinto copo, pois sabe que ainda vive em uma galuta, quer dizer diáspora. Eles vivem numa diáspora espiritual, Israel. Os rabinos sabem que apesar de Israel ter retornado à terra dos patriarcas depois de 2000 anos de diáspora, ainda não tomamos posse da nossa herança. Isso todos afirmam só será feito através da vinda do Messias. Israel só vai tomar posse da herança completa quando o Messias vier. Por isso que eles estavam essa semana lá, não sei quem viu, convocaram uma mega oração lá no Muro das Lamentações, no muro ocidental, e clamando, orando a Deus, para que Deus traga os reféns de volta, que ainda estão em Gaza, né? São dezenas de pessoas que estão ainda reféns em Gaza, já vai completar 100 dias agora de cativeiro, está entendendo? E estavam lá clamando pela intervenção divina. E se você presta atenção nas orações, muitas delas clamam pela vinda do Messias. Senhor, só com o teu Messias para a gente tomar posse da herança, para a gente conseguir cumprir a nossa missão. E eles têm razão.
ainda não vivemos a redenção numa esfera universal, não é isso? Eu não vejo o mundo todo remido para Deus ainda, vejo? Não, ainda não. Mas, diga, vivemos ampliando o domínio do rei e preparando Israel e as nações para recebê-lo nos dias de hoje. Ele nos deu a sua redenção e a sua morachá para que vivamos herança a nível pessoal, gerando a redenção a nível universal. É quando você começa a tomar posse da herança na sua vida, na sua individualidade, vencendo os seus pecados, andando em justiça, essa sua herança individual, ela vai reverberar e preparar o mundo para a redenção propriamente dito, para a redenção de fato. Mas a redenção ocorre numa esfera menor, numa escala menor, na sua vida, no seu dia a dia, hoje. Hoje. A realidade do mundo vindouro, esse mundo que você viu a foto aqui do João escrevendo sobre Jerusalém, ou antes disso, a realidade do milênio, onde a natureza se submete à vontade de Deus, né? Essa natureza, essa realidade do reino futuro, ela pode ser vivida hoje, em partes. Mateus, não tem Nova Jerusalém ainda, não tem Jesus ainda reinando lá de Jerusalém, me ensinando a lei. Mas, você já pode viver aspectos dessa realidade do mundo futuro hoje. Porque o sobrenatural, ele não ocorrerá só no futuro, ele pode ocorrer hoje, dentro da sua vida. O reino de Deus já está dentro de vós, então começou dentro de você. Dentro de você a redenção tem que ter tido início. Então você tem que o quê? No poder de Yeshua, com o Espírito Santo, você tem o quê? Vencer o mal, vencer as suas inclinações carnais, vencer o pecado, conseguir ser uma pessoa melhor, conseguir andar em justiça, conseguir testemunhar, e outra, operar no sobrenatural. Qual foi a oração de Yeshua no original, que eu já ensinei para vocês, o Pai Nosso, que traduziram como o pão de cada dia, né? O pão nosso de cada dia nos dá. O que é esse cada dia em hebraico? Em grego? Epsuion. Epsuion não quer dizer de cada dia. Epsuion pode ser também do futuro. Então o que Jesus estava ensinando na verdade? O pão do futuro, o sustento do futuro, as bênçãos, as benéficas, o mover do mundo vindouro, dai-nos hoje. Então quando você ora para uma pessoa desenganada, e aquela pessoa é curada de células cancerígenas, você agiu no sobrenatural, você chamou à existência uma realidade que ainda não existe para o dia de hoje. Quando você dá ordem, um espírito imundo sai de dentro de uma pessoa, você está atuando no poder do mundo futuro, nos dias de hoje. O pão nosso do futuro, do amanhã, dai-nos hoje. E assim a gente vai preparando a redenção. Assim nós vamos preparando a redenção. Começa da gente. Lembra que meu pai sempre disse? Eu quero apregoar restauração. Eu estou estudando hebraico, estou estudando Cabalá, estou estudando Talmud, estou estudando Zohar, estou estudando Rabino, não sei das quantas. Meu irmão, a restauração começa dentro de você. Indivíduos restaurados vão gerar o quê? Famílias restauradas. Famílias restauradas vai gerar uma sociedade restaurada. Para você começar a atuar na sociedade, começa na sua vida. Começa, eu quero restaurar o mundo, quero restaurar Israel. Começa restaurando sua esposa, que é dura demais o coração dela, meu irmão. Ora por ela, trabalha com ela. Restaura primeiro sua casa, seus filhos. Né? Olha só. Yeshua disse aos seus discípulos: ide, anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Olha aí, olha a realidade do reino hoje. Olha aqui como é que Yeshua descreveu. Você é o Messias ou a gente tem que esperar outro chegar? O que ele responde para os fariseus, os discípulos de João? Fala para João o seguinte: os cegos estão vendo, os coxos estão andando, os leprosos estão sendo purificados, os surdos ouvindo, os mortos ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado as boas novas. O reino de Deus está dentro de vós. Isso é que eu coloquei aqui um adendo, mas é porque o que Yeshua quis dizer? Você é o Messias? Deixa que as minhas obras respondam por mim.
Se eu sou o Messias, como é que essas coisas estão acontecendo hoje? Elas não estão previstas para acontecer só na redenção final? Como é que já começou a acontecer hoje? Porque eu, Messias, né, Yeshua falando, eu, o Messias, inauguro na vida do homem o reino vindouro hoje. Eu inauguro o reino vindouro hoje na vida dos meus discípulos. Quem está entendendo aí, pessoal? Então você tem que viver, aqui ó, você tem que viver no mundo do amanhã. Não é isso mesmo? Pensa comigo aqui. Não vive com o mundo com os olhos fitos na sociedade 2024, não. Você vai ficar muito desmotivado. Você tem que fitar a esperança é o quê? Na glória futura da redenção. E atuar no poder do mundo vindouro. Eu quero atuar no poder do mundo vindouro. Para receber herança, meu irmão, você tem que usar a sua redenção pessoal para vencer os 4... pessoal, outra profecia aqui, ó, codificada. Você tem que vencer os 4 obstáculos que profeticamente são representados pelos 4 copos. Espera aí, Mateus. Você não falou que os 4 copos representam ações de Deus? É. Mas os rabinos também chamaram a atenção que os 4 copos representam 4 inimigos que vão surgir para impedir Israel de tomar posse da herança, para impedir o Messias de voltar, para impedir Nova Jerusalém de descer. 4 obstáculos. Os rabinos dizem que os 4 cálices de Páscoa também representam 4 reinos que se levantarão contra o povo de Deus, judeus e a igreja, tentando impedir o povo de tomar a posse da sua herança. Quem apregoou isso foi o Baal Haturim. Eu não estudo muito os escritos dele, mas nisso aí eu acho que ele acertou. Ele enxergou nos 4 cálices 4 adversários profeticamente codificados. E ele fala que está lá em Gênesis também esses 4 reinos inimigos. Está lá em Gênesis uns 4 rios. Esses são sempre 4. Lembra da guerra dos 4 reis contra os 5? 4. Qual que era o nome do quarto? Te dá o rei de Goim, olha só, olha aqui. Então, dizem os rabinos, aí eu vou pegar emprestado um pouquinho para você entender os inimigos que vão surgir. O primeiro verbo, e vos tirarei debaixo das cargas do Egito, eles falam que foi a Babilônia, olha só. A Babilônia tentou o quê? Tentou assimilar por completo o povo judeu, levou cativo. Depois, vos livrarei, o segundo cálice, eles falam que foi a Pérsia. Pérsia, através de Ramã, tentou também o quê? Exterminar o povo judeu da face da terra, com um decreto. Isso que nós vamos celebrar em Purim agora em março, com a graça de Deus. É o reverso do decreto. Mas tentaram. Tá, e o terceiro? O terceiro o quê? Vos resgatarei. Esse foi a tentativa da Grécia, dos gregos. O que eles fizeram na época dos macabeus? Tentaram que assimilar o povo judeu. Para que guardar a lei de vocês? Para que serem diferentes? Sejam como nós. Agora que está o mais importante para a gente encerrar. Porque esses aqui já existiram, não já? Mas está faltando um. O que os rabinos enxergaram que vai ser o grande próximo inimigo que vai tentar impedir o povo de Deus de entrar na redenção? Você sabe? Segundo Baal Haturim, esse rabino, ele enxergou que o último inimigo que o povo de Deus vai enfrentar para poder entrar na herança, para poder tentar impedir a vinda do Messias é Edom e Ismael. Edom, na tradição judaica, é uma alusão a Roma, ao sistema do cristianismo antigo medieval. Quem é Ismael? O Islã. Então Baal Haturim previu o quê? Que o último grande inimigo, o último grande reino a ser enfrentado, que vai tentar a todo custo impedir o povo de Deus de entrar na herança, impedir o Messias de voltar, impedir a Nova Jerusalém de descer, vai ser uma espécie de fusão de Edom. E Edom quer dizer vermelho, hein? Eita.
Edom quer dizer vermelho. É uma alusão a Esaú. Edom quer dizer vermelho. Vai ser uma fusão. Olha para mim, me escute. O grande e último inimigo do povo de Deus será uma fusão do vermelho, do Edom, com o Islã. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Tem menção desses 4 adversários lá em Gênesis 14, na batalha dos 4 reis contra os 5, que Abraão interfere profeticamente. Esses reis representam grandes inimigos que se levantarão ou se levantaram contra o povo de Israel para impedi-lo a entrar em sua herança, a Machia e o reino milenar. Há um grande debate entre os sábios, O Narmânides, que é o Ramban, ele afirma que o 4º reino é o cristianismo. Claro que na época dele, século 8, já devia ser, século 13, já devia ser uma situação bem difícil na Europa, né? Bem difícil na Europa, para os judeus. Então ele viu o cristianismo romano como o grande último inimigo. Já o Ibn Ezra afirma ser o islamismo. Já o Rashi, que vocês gostam mais dele, mais contemporâneo, em parte, né, do século XI, francês, afirma que o 4º reino vai ser uma espécie de reino híbrido, uma união entre cristianismo e islamismo. Porém, o que eu tenho visto nos dias de hoje, e eu vou falar aqui, quando eu li essa profecia desse Baal HaTurim, e eu vi o que estava acontecendo no mundo nos últimos 100 dias, despertou, clicou na minha cabeça. Os rabinos viram, mas não compreenderam. Eles viram a época que nós estávamos vivendo, mas não entenderam. Sabe qual que é esse 4º reino? Sabe qual que é o grande inimigo que vai tentar impedir o povo de Deus de entrar na sua herança e preparar o mundo para a redenção? Eu leio para você, lê aqui. O que vemos atualmente é uma união entre ideologias marxistas de esquerda e o islamismo contra Israel, unidos contra Israel. Isso é fato. Isso é fato. Meus irmãos, desde o início do conflito entre Israel e os terroristas do Hamas, manifestações de cunho da esquerda, perpetuadas na maioria, pelo menos na América do Norte, por estudantes, apregoando, perseguindo judeus em universidades, apregoando que do Rio Jordão ao Mar Mediterrâneo só vai existir Palestina, apregoando abertamente a destruição do povo de Israel. Ninguém condenando o Hamas, ninguém condenando a barbárie do dia 7 de outubro, ninguém condenando os estupros, ninguém condenando os assassinatos, ninguém condenando os sequestros, não. Um movimento unido de esquerda e islã contra Israel. Isso é fato. Eu não estou demonstrando nenhuma ideologia própria aqui. Não é o espaço para isso. Eu só estou atestando um fato. Todas as manifestações contrárias a Israel, todas as manifestações antissemitas, porque quando você bate num aluno judeu na universidade, você não está só reivindicando terra para Hamas, não. Abre o olho. Já deixou aflorar coisa que estava lá dentro. Quando você agride o judeu na rua, quando você joga pedra num comércio de judeu, você não está só querendo terra para palestino, não. Não tem bobo aqui, não. E todas essas manifestações são uma união de esquerda com Islã. E eu vou avisar vocês, eu não sou profeta não, mas eu vou falar, essa união é catastrófica. Esse namorico é catastrófico. Então, na minha opinião, os rabinos viram certo. É sim uma junção do Edom, do vermelho, com Ismael. A história de Abraão representa o que você tem que fazer para ter vitória sobre esse 4º reino, que é um reino complicado, esse 4º aí. Mas Abraão já nos deu o exemplo, o que você tem que fazer. Ei, para a gente encerrar. Qual que é a solução? Eu estou só apresentando o problema, tem que apresentar a solução. Mateus, você anunciou esse 4º reino, eu já estou vendo ele atuando, como é que eu vou fazer?
atue como Abraão. Abraão também não lutou com esses reis aí? Lutou, ele lutou com esse quarto aí também, rei de Goim. E o que Abraão fez? Nós vamos ver aqui, ó. Gênesis 14, ouvindo Abraão que o seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens, os mais capazes, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan, e repartidos contra eles de noite, e ele e os seus homens, feriu-os e os perseguiu até Abá, que fica à esquerda de Damasco, e trouxe de novo todos os bens, e também a Ló, o seu sobrinho, e os seus bens, e ainda as mulheres, e ainda o povo. Qual é o meu objetivo em citar esse versículo? Que para mim é uma solução profética. Não é de você sair matando, perseguindo ninguém. É para você ir lá e resgatar a herança que é sua. Traz de volta a herança que é sua. Traz o cativo à casa. Meu irmão, a igreja cristã está há 2000 anos afastada da herança profética e apostólica de união e junção e aproximação a Israel. O apóstolo Paulo profetizou em Efésios capítulo 2, em Romanos capítulo 11, em Romanos capítulo 9, as benéfices, as bênçãos de Abraão, que através de Yeshua eram acessíveis também a todo mundo que não era judeu. E a igreja foi roubada disso há 2000 anos. A igreja cristã não tem tomado posse da herança conquistada por Yeshua, da bênção de Abraão, da proximidade a Israel, da proximidade à lei de Deus. Você tem que resgatar isso, que é seu. Yeshua ressuscitou por isso, para proporcionar o enxerto, a aproximação, uma só família, judeus e gentios juntos. A proximidade com Israel foi tirada da igreja, tem que ir lá e buscar de novo. Outra coisa que foi tirada de Israel, Yeshua. Yeshua está no cativeiro ainda. Está nas igrejas aí espalhadas no Brasil barroco, na Europa, está lá pregado no madeiro ainda dentro das igrejas, um judeu derrotado, ensanguentado. Muitos colocam ele deitado dentro de um caixão morto, nos seus altares. É hora de tirar ele de lá. Ele ficou tempo demais pendurado, vestido de romano, com túnica romana. É hora de resgatar o nosso Yeshua e levar ele para casa, reapresentar ele ao povo, seu próprio povo, como o rei de Israel, como judeu, como rabino, como mestre, como Senhor e Salvador, como Messias prometido por Deus a Israel. É hora de apresentar o Jesus judeu de volta, é levar ele para casa. Por isso que eu falo, tem que levar Yeshua de volta para casa. Ele ficou muito tempo lá em Roma. Chega. Os gentios sequestraram ele, levaram ele para Roma. Agora é hora de buscá-lo e apresentá-lo de novo a Israel. E quando você tiver o Jesus judeu, servindo ao Jesus judeu, a sua fé vai ser uma fé contextualizada. A sua fé vai ser uma fé amiga de Israel. A sua fé vai ser uma fé enxertada, aproximada a Israel. Você vai gerar ciúme no judeu e não aversão, medo. Desculpa se eu estou meio bravo, mas o tempo é curto, meu irmão. Fica o povo aí brincando de fazer igreja, brincando de ser próspero, brincando de ser influenciador. Que pataguada, que charopada é essa? A obra está aí para ser feita, o mestre tem pressa, o povo está perecendo. E eu sei fazendo campanha para trocar de carro, para viajar de transatlântico, que não sei o que lá. Claro, Deus quer que você seja próspero, orei isso aqui hoje. Mas não esquece da sua missão principal no reino, não, meu irmão. Fica muito apegado a bem material, não. Olha aqui. Temos que resgatar o maior bem e herança de Israel, Yeshua. Temos que levá-lo novamente para o seu povo, restaurar a sua identidade, o seu ensino, o seu reino e o seu poder na nossa vida. Chega de charopada, no nome dele.
Também temos a obrigação para com as nações que temem a Deus através de Yeshua, a igreja. Também temos uma obrigação para restaurar a fé desse povo, aproximando a igreja à sua herança, aproximando a igreja a Israel e a verdadeira identidade anunciada por Paulo em Efésios 2, a família de Deus. É uma família só. Temos que resgatar o povo, a igreja cristã, e levá-lo de volta à família de Abraão. Unindo o povo do Eterno no poder de Yeshua, judeus e não judeus, em Yeshua, meu irmão, nós vamos tomar posse da nosso maior bem, que é Yeshua, nossa herança, e nós vamos vencer esse quarto reino aí. Nós vamos vencer com essa unidade, restaurando a identidade de Israel, junto com Yeshua, restaurando a identidade da igreja com o Yeshua judeu. Nós vamos unir o povo do Eterno e nós vamos vencer esse quarto reino, tendo Yeshua como nosso rei e general. Restauração já, em nome de Yeshua. Amém. Amém. Se você gostou e foi abençoado com esse estudo, inscreva-se em nosso canal do YouTube. Considere também ser um mantenedor do trabalho do Ensinando de Sião no Brasil, Israel e no mundo. Doações e contribuições podem ser feitas através do link na descrição desse vídeo. Um grande abraço e shalom, shalom.